Aqui? Vai. Deixa eu ajeitar o papel aqui. Vai. Vou ter que te ajudar aqui, vou ter que participar desse negócio. Claro, com certeza. Mas vai falar de qual hoje? Mas eu acho que pra iniciar tem que ser Paraíba, Já né? começar com um daqui, né? Claro. Eu pensei que tem que deixar por último, assim, pra tipo... Não, acho que o Fechar. primeiro já tem que Já ser tem que deixar logo claro. Né? falando da nossa terrinha, de onde a gente Vai é. falar de mim, vai? Talvez. Não, tem que falar. Talvez, meu Tem diretor. meu trabalho Vamos aí, ver. pô. Então bora? Rodando. E o primeiro estádio que a gente vai falar aqui do cinema dele, do estádio onde o sol nasce primeiro, que tem o ponto mais oriental das Américas, Paraíba, sim, senhor. O dinamarquês Einar Svensson foi o primeiro exibidor de filmes a expandir uma rede de cinema pela capital, por Campina Grande e por outras cidades do estado. A ele se atribui a importação de filmes estrangeiros de boa qualidade. Ele morre aí em 1968 e, segundo o jornalista e escritor Wills Leal, ele deixou à Paraíba um legado de filmes importantíssimos que marcaram a época. Esse mesmo autor, Wills, ele vai ressaltar que o cinema ganhou um espaço na capital paraibana a partir dos anos 10. A princípio, nos centros residenciais, com exceção do Ponto de 100 Réis. Foram surgindo cinemas nos bairros de classe média, embora eles tivessem vidas curtas, como o Caramuru e o Bela Vista em João Pessoa, e o Cine Brasil em Campina Grande, que de acordo com o pesquisador William Tejo, durou apenas um ano, infelizmente, embora tenha sido o primeiro da cidade. Ele funcionou onde atualmente hoje se encontra o Colégio Alfredo Dantas. Muito antes de Einar Svensson aportar na cidade de Paraíba do Norte, que como era conhecido, Nicola Maria Parente apresentou-se aqui em 1897 com um aparelho chamado cinematógrafo, dos irmãos Lumière. Nicola Parente, italiano, nascido em 1846, chegou ao Brasil em 1865. Em 1896, numa viagem sentimental ao seu país, esteve na França, onde tomou conhecimento do cinema e comprou projetores e filmes. Após retornar da Europa, Nicolas Parente viajou e residiu em diferentes estados brasileiros, sempre exibindo filmes, trabalhando como fotógrafo e filmando alguns documentários até se fixar lá no Pará, concretamente na cidade de Abaetuba, onde abriu uma loja de produtos fotográficos. Criou família e trabalhou para o Jornal da Mata até a sua morte em 1911, vítima de uma explosão provocada por manipulação de carbureto. O público pessoense e seus raros visitantes admiraram então pela primeira vez uma película da sétima arte. Isto aconteceu no mês de agosto, durante a famosa Festa das Neves, que tem a monga e todas aquelas coisas. Nicolas, que trouxe essa máquina de Paris, também anexou ao seu acervo filmes mudos de pequena duração. Entre eles, Chegada de um Trem à Estação de Lyon e Crianças Jogando Bolas de Neve em Biarritz. Mas a primeira sala de cinema montada em João Pessoa foi batizada por Cine Parfait, uma ideia de Manuel Garcia de Castro, na rua Duque de Caxias. Em 1911, os italianos Ratacazzo e Cozza instalaram o Cine Rio Branco, no Ponto de 100 Réis, onde funcionou o Cine Rex, segundo informa Mirabel Dias da Silva, colecionador de filmes, revistas e automóveis antigos. Alguns anos mais tarde, por iniciativa de Alberto Leal, que adquiriu fitas de cinema falado, o público local assistiu O Tenente Sedutor, com Maurice Chevalier. Leal também instalou, no Teatro Santa Rosa, o primeiro Vitafone Movietone. A relação dos cinemas antigos de rua do Brasil em atividade dos anos 60 relata que o Cine Jaguaribe, que pertenceu a Svensson, lá do início da nossa história, e depois a Companhia Exibidora de Filmes S.A., de Luciano Vanderlei, foi a primeira sala de cinema de bairro da cidade, fundada em 16 de dezembro de 1932, até a sua desativação algum tempo depois, em 1960. O local possuía 467 lugares, funcionava diariamente e dispunha de um projetor de 35mm. Sua média anual de operação e frequência era de 413 sessões e 99 mil espectadores. O Cine Filipeia, inaugurado em 1935, funcionou lá na Rua da República. Quem mora em João Pessoa conhece esses lugares que eu estou falando. Pertencia à já mencionada Companhia Exibidora de Filmes S.A. Ele fechou na década de 60, registrando uma média anual de 413 sessões com 65 mil espectadores e disponibilidade diária de 407 lugares. A especialidade desse cinema? Filmes de bang bang e aventura.
ainda existiram os conhecidíssimos Cinema Glória, Astoria, Brasil, Metrópole, Rex, Santa Catarina, Santo Antônio, São José, Plaza, São Pedro e São Luís. Juntos, eles dispunham de 6.920 cadeiras por dia, sendo o Santo Antônio, em Jaguaribe, o que mais possuía assentos, com 936 unidades. É cinema com força em João Pessoa. Os filmes que mais atraíram público nas décadas de 60 e 70 foram O Exorcista, Candelabro Italiano, Tubarão, Lagoa Azul, Os 10 Mandamentos e o clássico Ben-Hur, todos exibidos em cinemas do centro da cidade, como o Rex, o Municipal e o Plaza. Em 1962, a cidade contou com a maior quantidade de cinemas em toda a sua história. Eram 14 cinemas em funcionamento. Havia então dois tipos de cinema, os chamados lançadores, na parte central da cidade, e os cinemas de bairros. O bairro que teve a maior concentração de cinemas foi o já mencionado bairro de Jaguaribe, com 4, e a Rua da República, que possuía 3. Foi apenas por volta de 1918 que surgiram as iniciais obras da sétima arte em terras paraibanas, com o fotógrafo oficial do governo, Pedro Tavares, que registrou os acontecimentos mais importantes do estado naquela época. Naquele mesmo momento, Valfredo Rodrigues se dedicava a montar um laboratório onde revelava e copiava seus próprios filmes, com temas geralmente ligados à agricultura. Foi a partir do autor que o cinema na Paraíba começou a se consolidar lá no ano de 1923, com o lançamento de Carnaval Paraibano e Pernambucano. Em 1928, Valfredo gravou o primeiro documentário feito aqui no estado da Paraíba, chamado Sob o Céu Nordestino, com 80 minutos de duração. O longa-metragem demorou 4 anos para ser finalizado e foi produzido pela Nordeste Filmes, empresa criada pelo próprio cineasta. Essa obra era dividida em 8 partes e foi pioneira na ficção sobre a presença indígena em terras paraibanas, mostrando os habitantes da região, a fauna, a flora. Chegou inclusive a documentar o comércio e a indústria local. A produção também registrou a pesca das baleias no litoral e fazia uma descrição da cidade de João Pessoa daquela época. No ano de 1931, o Valfredo fez seu último filme, Reminiscência de 30, que exibiu episódios da vida do político João Pessoa, como seus discursos e suas viagens pelo interior do estado. Depois do pioneirismo desse cineasta, não houve mais quem fizesse filmagem na Paraíba em várias décadas seguintes, com exceção de raras produções feitas por equipes aqui de perto de Pernambuco. Ele é considerado, por isso, o pai do cinema na Paraíba. De suas obras, restaram apenas fragmentos que foram mais tarde utilizados por Vladimir Carvalho em O Homem de Areia, de 1982. Apenas com o fim da década de 50, a sétima arte voltou a ser pauta na Paraíba, principalmente com o nascimento de um novo estilo no Brasil, o cinema novo. Entre 1959 e 1960, foi gravado o filme Aruanda, de Liduarte Noronha, que marcou o início do ciclo do documentário paraibano. A obra conta a história de Zé Bento, que junto com sua mulher e filhos, sai em busca de uma terra para morar até chegar lá em Serra Talhada, onde funda o Quilombo. A força do longa está no registro da vida dos escravizados após a sua libertação dos engenhos e fazendas nordestinas, onde a família do Zé Bento representa uma das muitas que foram abandonadas à própria sorte. Aruanda significou a inserção do cinema paraibano no cenário nacional, impulsionando grandemente a produção de filmes documentais aqui no nosso estado. Dessa safra, surgiram nomes como Vladimir Carvalho, com o seu O País de São Saruê, João Ramiro de Melo, com o seu Romeiros da Guia, e Ipojuca Pontes, com Os Homens do Caranguejo, de 1968. Esse ciclo do documentário paraibano foi encerrado com O Homem de Areia, já mencionado, feito pelo Vladimir Carvalho. A década de 1960 se destacou pelo aumento da produção desses filmes, mesmo com as dificuldades que até hoje se observa com a obtenção de recursos, equipamentos e profissionais especializados. Muitos cineastas lá do sul do país vieram para aqui, para Paraíba, e o movimento local obteve um crescimento significativo. Com todos os avanços que aconteciam no cinema aqui, foi realizada a 7ª Jornada Brasileira de Curta-Metragem em 1979, aqui na Paraíba. Após o final dessa fase, muitos cineastas paraibanos migraram para outras regiões, fazendo com que as rodagens por aqui diminuíssem quase que por completo. Era o povo paraibano fazendo cinema lá fora.
Ao mesmo tempo, em um movimento contrário a essa migração dos artistas paraibanos, a cultura e a literatura da Paraíba acabaram atraindo nomes do cinema vindo de outros estados, o que resultou em 3 famosos longas de ficção. São eles: Menino do Engenho, de 1965, do Walter Lima Júnior, feito a partir da famosa obra de José Lins do Rego; Soledade, de 76, de Paulo Thiago, inspirado em A Bagaceira, de José Américo de Almeida; e Fogo Morto, do mesmo ano, rodado por Marcos Farias, uma adaptação da obra homônima de também José Lins do Rego. Um grande festival bastante prestigiado é o Festival Aruanda, que acontece aqui na Paraíba. Ele é um festival de cinema do Brasil, realizado anualmente. O objetivo do Festival Aruanda é premiar os melhores profissionais do cinema, filmes de curtas e longas metragens regional e nacional em diferentes categorias, produzidos e exibidos no país. O Festival Aruanda foi idealizado em 2005 pelo jornalista e produtor Lúcio Vilar, sendo criado pelo Núcleo de Estudos, Pesquisa e Produção Audiovisual do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba. Todos os anos acontece o festival e, em sua 15ª edição, marcou os 60 anos do documentário de curta-metragem brasileiro Aruanda, lá da década de 60, que eu já mencionei aqui. O júri desse festival internacional é composto por profissionais do cinema nacional, sendo convidados a fazer parte da mesa julgadora a cada edição do festival. Por esse evento já passaram Helena Solberg, Suzana Lira, Caco Ciocler, Flávio Baraqui, Dani Barbosa, dentre outros artistas. Tu lembra daquela vez que a gente tava no Cine Aruanda e apareceu... Como é o nome dela? Bela não, como é o nome? Fantástica, Lisbela e o Prisioneiro. Lisbela e o Prisioneiro e o Alto da Compadecida. E o Alto da Compadecida também. A gente tem essa foto, eu acho. Será que a gente tem essa foto? Tá bom. Aí eu mancho minha cara que as pessoas não podem me conhecer, né? Recentemente, em 2020, 3 filmes paraibanos quebraram a barreira do eixo Rio-São Paulo e foram indicados na mesma edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. O drama Ambiente Familiar, de Torquato Joel, que discute o conceito de família com 3 amigos que moram juntos. O filme de terror A Noite Amarela, de Ramon Porto Mota, que é um filme que não envelheceu após a crise da Covid-19 e, na verdade, ele até se atualiza, apesar do seu tema. Ele não é sobre pandemia, é sobre o fim do mundo de uma forma muito pessoal. O filme, inclusive, foi premiado no Festival Internacional de Cinema de Roterdã, lá na Holanda, e levou o prêmio de melhor diretor na categoria Head Trip, da Brooklyn Horror Movie Festival, em Nova York. E o terceiro filme, lá no Grande Prêmio Brasileiro, foi A Ética das Hienas, de Rodolfo de Barros, que é a primeira coprodução paraibana internacional, numa aliança aí entre Paraíba e os nossos irmãos argentinos, na categoria curta-metragem de ficção. O filme é sobre corrupção na justiça, favorecimento indevido e relações escusas. O curta, inclusive, ele passou por festivais, como o 30º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo e o Festival de Cinema de Gramado de 2019, além de ter tido a sua estreia no 22º Festival de Tiradentes. Ele estava aí no rally, participando de muita coisa boa. A gente não poderia deixar de falar também do recente e premiado Bacurau, que está repleto de atores e atrizes paraibanos, entre eles o Tony Júnior, sim, o prefeito da cidade que ergue o carro do pai, que já herdou do avô, que busca a reeleição e só aparece na campanha eleitoral é nosso, e é lá de Cajazeiras. Tony Júnior, tamo junto. Vamos conversar, eu tô aqui aberto ao diálogo, vamos chegar? Brincadeiras à parte, outro nome importantíssimo seria o de Ariano Suassuna, que apesar de não ser exatamente um roteirista, ele foi um dramaturgo cujas obras foram adaptadas e alcançaram uma legião de fãs. Quem não conhece o Auto da Compadecida? Um dos maiores documentaristas da história do cinema do Brasil, Eduardo Coutinho, também conta na sua obra a história do paraibano João Pedro Teixeira. O longa de Coutinho é uma narrativa da vida de João Pedro, um líder camponês da Paraíba que foi assassinado em 1962. Por causa do golpe militar de 64, as filmagens foram interrompidas. É interessante porque o Engenho da Galileia foi cercado por forças policiais, parte da equipe foi presa sob a alegação de comunismo e o restante do grupo se espalhou. E aí o documentário ele só vai ser retomado 17 anos depois, recolhendo os depoimentos dos camponeses que trabalharam nas primeiras filmagens e também da viúva de João Pedro, a Elizabeth Teixeira, que desde dezembro de 64 vivia ali na clandestinidade
separada e isolada dos seus próprios filhos. É então que toda essa história é reconstruída e João Pedro e as ligas camponesas de Galiléia e de Sapé ganhou o mundo através dos olhos de Coutinho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mas, O quê? assim, não querendo interromper. Não, já interrompeu. Não, mas assim, tem alguém novo, assim, daqui, da Paraíba, assim, Pra indicar? pra indicar. Tipo, gente pra ficar de olho. Pra Esse ficar cara de é olho, bom. Se ele já produziu alguma coisa. Se liga aí. Como indicação aí pra vocês ficarem ligados, recentemente o curta-metragem Aratu, que está em fase de circuito aí de festivais, ele vai ser exibido na 10ª edição de Rio de Janeiro, que é um festival internacional de horror e terror que acontece lá na cidade maravilhosa. Tá satisfeito? Digo mais, Aratu, já assisti e a coisa é fina, gente. Direção de arte, pessoal com atuações impecáveis e a história que trabalha o social e o cultural e o folclórico e o místico e o terror de uma forma que eu nunca vi, nem nos maiores streamings, nem em canto nenhum. Gostou? Gostei. Mas é verdade. Então anota aí o nome dele, Firmino de Almeida. É bom, meu amigo. E já já vocês vão ter acesso ao filme completo. Eu vou deixar o trailer, pode deixar? Pode deixar. Trailer nos comentários. Tá certo, meu irmão. É coisa... Quando eu digo que é de primeira, é de primeira. Paraíba aí tá bem. Ei. Tchau.